Queridos irmãos e amigos, a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com muita alegria, está começando mais um programa Escola Bíblica Dominical, aqui pela TV Kairos, canal 7.1, na região da Grande Marabá, no estado do Pará. E também pela internet, no nosso canal no YouTube. Uma ocasião em que você pode compartilhar o link do programa para que muitas outras pessoas, irmãos, sejam alcançados e abençoados pela ministração da Santa Palavra de Deus. Hoje, portanto, vamos estudar a lição de número 6 com o tema A Consciência, o Tribunal Interior. Vamos para a leitura do textuário da verdade prática, dos objetivos e também do primeiro tópico e subtópicos da lição de hoje. O textuário, que já está aparecendo no seu visor, diz o seguinte: e por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Atos dos Apóstolos, capítulo 24, versículo 16. A verdade prática. Diante da crescente degradação do padrão moral do mundo, o cristão deve apegar-se cada vez mais à sã doutrina para ter sempre uma boa consciência. Os 3 objetivos da lição de hoje do programa nós vamos apresentar agora. O primeiro, mostrar aos alunos a origem da consciência humana como um senso moral dado por Deus, reconhecendo seu papel antes e depois da queda. Segundo, ensinar que a consciência atua como um tribunal interior capaz de acusar ou defender, incentivando o autoexame constante. Terceiro objetivo, alertar os alunos para as falhas e deformações que a consciência pode sofrer quando não é orientada pela verdade bíblica. Vamos agora à apresentação do primeiro tópico da lição, cujo assunto é antes e depois da queda. Aqui nós vamos apresentar 3 assuntos. O primeiro, a primeira manifestação. O segundo subtópico, o direito natural. E o terceiro subtópico, escrita no coração. Muito bem. Portanto, a lição de hoje nos convida para que reflitemos acerca da consciência como um tribunal interior que, ora, nos acusa e também nos defende, mas também atua como um juiz ou juiz das nossas causas, dos nossos pensamentos, daquilo que praticamos ou deixamos de fazer. E para comentar a lição de hoje, está comigo aqui o pastor Elias Gomes e também o pastor Davi Arruda. Pastor Elias, Pai do Senhor Jesus, seja mais uma vez muito bem-vindo para a gente estudar a lição de número 6. Muito bem, pastor Epaminondas, Pai do Senhor, pastor Davi, todos os nossos irmãos que agora estão nos assistindo. Nós já estamos chegando quase que, digamos, à metade, basicamente, das lições que contém nesta revista. E, nesta ocasião, nós estaremos estudando uma das mais importantes, estudando sobre esta faculdade da alma, essa manifestação no ser humano, da qual ninguém pode fugir, jamais, aquilo que nós chamamos e denominamos de consciência. A própria palavra de Deus também faz referência em inúmeras ocasiões quanto a isso. Portanto, nós cremos que é um momento oportuno para todos os nossos irmãos aprenderem e crescerem em mais essa ocasião na vida espiritual. Muito bem, pastor Davi, Pai do Senhor Jesus, seja mais uma vez muito bem-vindo para a gente tratar deste assunto, a consciência, o tribunal interior, pastor Davi. Pai do Senhor, pastor Epaminondas, pastor Elias, a todos que estão nos ouvindo, é uma satisfação mais uma vez estar aqui. Esperamos em Deus poder contribuir mais uma vez com este assunto que, como já disse o pastor, de suma importância sobre a tribunal da nossa consciência, né? E esperamos em Deus podermos desfrutar de uma aula maravilhosa. Então vamos iniciar os comentários aqui com o pastor Elias Gomes, falando sobre antes e depois da queda. Pastor Elias, a primeira manifestação, a consciência como uma faculdade inata
todos os seres humanos já nascem com este senso, com este dispositivo claro, implantado por Deus ao criar a alma e o espírito do homem, pastor Elias. Muito bem. Pastor Epaminondas, pastor Davi, quando nós estamos estudando sobre a criação do homem, nós estudamos que existe o imago Dei, né? A imagem de Deus que está na composição humana. E Deus fez o homem de tal maneira, com a condição suficiente ou com uma responsabilidade tal para poder discernir entre o certo e o errado, entre o que convém e o que não convém, entre aquilo que é aprovável e aquilo que não é aprovável, ou seja, aquilo que é reprovável. Nós vemos que quando o Senhor constituiu o homem, Deus colocou, portanto, essa espécie de sensor moral, digamos que fosse uma espécie de dispositivo no interior da pessoa que vai aprovar ou vai reprovar a conduta da pessoa diante ou mediante os seus atos, mediante os seus pensamentos, mediante suas intenções. É algo assim abstrato que está em nós e todos nós sabemos disso. A consciência, esse termo, provém do grego de uma palavra chamada sineidese e significa saber com, ou a consciência é uma faculdade inata, como o senhor já falou, já é de todo ser humano, ele já vem com esse dispositivo, digamos que é uma capacidade que faz juízo também de determinadas situações na nossa conduta, e quando todos nós procedemos na nossa conduta diária, nós tomamos decisões, nós deixamos de fazer, deixamos de tomar decisões, nós reagimos a determinadas situações, e tudo isso, a consciência é como se fosse um dispositivo que está analisando qual é o grau, qual é o nível de conveniência que isso apresenta para a nossa vida diante de uma lei, diante de um parâmetro, digamos que moral, que o próprio Deus já estabeleceu no coração de cada um. Então, esse fator, ou esta consciência, ela tem o poder de acusar, ou tem o poder de defender e até mesmo de julgar diante das nossas ações, diante dos nossos pensamentos. Nós devemos entender que a consciência é um juiz do qual ninguém pode se separar, ninguém pode fugir, do qual ninguém pode se esconder. Então, ela está em nós e nós devemos estar atento para isso, atento para atender o padrão moral, digamos que estabelecido pela palavra de Deus, e assim nós temos uma consciência tranquila, nós temos uma consciência marcada pela paz, uma vez que esta consciência ela faz apontamentos para os níveis de qualidade moral e ética das nossas ações, das nossas relações e etc. Então, fiquemos com esta observação de que a consciência é um juiz inseparável. Muito bem. Pastor Davi Arruda, e quanto ao direito natural, o que nós podemos comentar aqui, o comentarista, o pastor Silas Queiroz, nos dá aqui o exemplo, né, da primeira manifestação em que a consciência, biblicamente, ela é apresentada na Escritura, e também apresenta, né, o exemplo de Caim. Fale-nos sobre o direito natural. Muito bem, pastor. Ao contrário do que alguns querem colocar na mente das pessoas, o ser humano ele não nasceu como um ser bruto, quase que irracional, né? Como nós vemos, por exemplo, em alguns filmes ou até mesmo desenhos animados, onde o homem era o homem das cavernas, ele não tinha consciência, não sabia o que estava fazendo, e na verdade não. O homem ele já nasce com esse discernimento moral. Nós somos um ser moral. Nós temos a capacidade de discernir entre o bem e o mal, isso já naturalmente. Isso porque nós somos feitos imagem e semelhança de Deus. Apesar da queda de Adão,
nós precisamos entender que o pecado, é claro, ele prejudicou, ele corrompeu esta imagem, porém ele não arrancou esta imagem de nós. Nós temos a capacidade de discernir, de saber, nós somos livres para escolher, e isso também nos faz com que a igreja, ou melhor dizendo, o ser humano, ele possa adorar a Deus. Essa liberdade, esta consciência é o que faz com que nós possamos adorar a Deus. E prova do que nós estamos falando é justamente o exemplo que o autor usou de Caim. Então, quando ele peca, quando ele quebra esse direito natural, a consciência dele já aponta que ele está errado. Então ele sente, por mais que ele não se arrependa, ele sente o peso da sua consciência, julgando que ele quebrou um princípio. Então a nossa consciência é justamente isso, ela discerne o bem e o mal, e isto é muito bem representado na vida de Caim. Muito bem. Pastor Elias Gomes, a escrita no coração, esse terceiro subponto aqui, o comentarista, ele parte, exatamente do texto bíblico, da leitura bíblica em classe de Romanos capítulo 2, versículo 12, onde ele apresenta aqui a positivação da lei estabelecida no coração, agora ela passa a ser uma lei escrita. Comente sobre este ponto, a escrita no coração. Muito bem, pastor Epaminondas, quando nós observamos isso que o pastor Silas escreveu nesse aspecto, nós vemos que as leis que dominavam, que regiam a conduta do povo hebreu, nós vemos que elas se dividiu ou subdividiu pelo menos em 3 grupos, a cerimonial, as civis, mas a muito mais importante, a lei moral. E nós vemos aqui escrita no coração, porque apesar de o povo hebreu, considerado até então o povo de Deus, eles receberam as tábuas da lei, o decálogo ali escrito em tábuas de pedra. Todavia, esta lei ela foi subestabelecida, digamos que no coração deles, porque apesar de haver regras escritas ali, mas regras que se baseavam em princípios e princípios absolutos que o Senhor, na verdade, estava escrevendo no coração deles. E consequentemente, essas leis escritas no coração, elas se reproduziriam em todas as futuras gerações. E quando nós vemos aqui que esta lei natural, da qual o pastor Davi já falou, que é justamente essa capacidade de discernimento que está escrita no coração de cada ser humano, todos, sem exceção, já nascem com essa capacidade de discernimento no seu interior. Então, não se trata propriamente do povo hebreu, mas se trata de todos os seres humanos, toda pessoa. Inclusive, quantas das vezes as pessoas nos interrogam, e uma pessoa que nunca ouviu a mensagem do Evangelho, e uma pessoa que nunca ouviu uma pregação da cruz de Cristo, então, como é que essa pessoa parte para a eternidade sem ouvir o Evangelho? Então, é justamente por esse mecanismo, ou por esse viés, que o Senhor vai julgar cada um conforme a sua consciência, porque essa é uma disposição estabelecida no interior de cada um das pessoas, e por esse meio o Senhor vai fazer o devido julgamento. Quando nós observamos aqui, então, que todos estão inclusos, a razão pela qual o apóstolo Paulo escreveu em Romanos capítulo de número 2, do versículo de número 12 ao 16, nesse contexto ele fala que todos, até aqueles que nunca ouviram falar do Evangelho ou pereceram sem lei, esses para si mesmos eles já são a lei, porque o Senhor os fará o julgamento conforme os procedimentos ou as intenções da sua consciência. Muito bem. Você já parou para pensar como que a consciência funciona efetivamente? Permaneça conosco sobre este assunto, iremos falar depois do intervalo. Até já.
Estamos de volta com o segundo bloco do programa Escola Bíblica Dominical de hoje, estudando a lição de número 6 com o tema A Consciência, o Tribunal Interior. Neste bloco vamos falar sobre o funcionamento da consciência. Permaneça conosco. Nós iremos trabalhar 3 subpontos. O primeiro, acusação, defesa e julgamento. O segundo, vãs justificativas. E, para concluir este ponto da lição, falaremos sobre o debate no tribunal. Pastor Davi Arruda, comente esse primeiro subtópico aqui do segundo ponto, o funcionamento da consciência, onde nós temos aqui um tribunal, acusação, defesa e julgamento. Pastor Davi Arruda. Muito bem, pastor Epaminondas. À luz de Gênesis, capítulo 3, nós percebemos a função primordial da consciência a partir do ato de Adão e Eva. Então, eles viviam ali em paz, em pleno gozo, no Jardim do Éden, mas a partir do momento da ação da desobediência, eles têm um contato que, quando o texto diz, foram abertos os olhos de ambos. Na verdade, isto é o peso da consciência que vem sobre eles justamente pelo fato da atitude de desobediência a Deus. Isso mostra que a nossa consciência ela também tem um fator principal que é trazer sobre nós o peso dessa transgressão. Então, na medida em que a consciência traz este peso de transgressão, isto leva ao homem a 2 possibilidades de caminho. Claro, alguns, ao ter este peso da consciência, apenas sentem remorso, outros são levados ao arrependimento, que isto é, claro e evidente, trabalhado em nós por este peso na consciência e com o auxílio do Espírito Santo. Mas aqui nós queremos destacar que a nossa consciência, ela serve para isto. É para deduzir as nossas ações, trazendo o peso daquilo que é certo, como também o peso das nossas transgressões, como nós vamos falar daqui a pouco, o fato de, às vezes, a gente está ali e a nossa consciência pesa, nós temos dificuldade para tomar algumas atitudes, são a nossa consciência ali trabalhando o peso das nossas ações. Agora, pastor Elias Gomes, as vãs justificativas no contexto de Gênesis capítulo 3, no contexto da queda de Adão e Eva, nós percebemos ali um verdadeiro tribunal de acusações, né? Acusações recíprocas ali entre os agentes naquele contexto. Fale sobre essas vãs justificativas. Quando, pastor Epaminondas, nós observamos sobre a consciência lá no princípio e no pós, nós vemos que a existência da consciência humana, ela tem um antes e tem um depois do pecado, né, original, que nós chamamos lá atrás cometido por Adão e Eva. Nós vemos que antes do pecado, a consciência, ela já existia. Deus não fez um ser irracional, já foi tratado aqui. Deus estabeleceu ordens, Deus estabeleceu diretrizes ali e um parâmetro de vida que deveria ser devidamente observado. O Senhor disse que eles poderiam desfrutar de tudo ali, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, depois deste momento, o texto nos diz que os seus olhos foram abertos, depois de terem cometido o delito, por assim dizer, depois de terem transgredido a ordenança divina, nós vemos que os seus olhos abriram. Isso está lá no versículo de número 7 do capítulo 3 do livro do Gênesis. Significa então que eles experimentaram imediatamente, eles passaram a, digamos que, desfrutar daquilo que nós chamamos de malícia. Eles começaram a ver o erro, começaram a ver o lado pernicioso das coisas. E a partir daí nós vemos que a inclinação do homem é se justificar. Adão quis de tal forma se justificar diante de Deus, consequentemente Eva também quis procurar uma culpa, né, para quem ela pudesse direcionar as acusações e etc. E nós vemos que essa inclinação, ou este ato cometido por Adão, consequentemente, eles têm se reproduzido ao longo do tempo. Inclusive, muita gente nos dias atuais diz: fulano, Beltrano, está com a síndrome de Adão, ou seja, querendo terceirizar a responsabilidade
de culpa pelo erro cometido ou pelo delito realizado. E nós devemos tomar muito cuidado com isso, porque nesse tribunal o melhor caminho não é se auto-justificar, uma vez que o réu ele não tem essa capacidade no mundo espiritual de se auto-justificar. O melhor caminho diante do erro cometido, diante da revelação da transgressão realizada da lei, então é revelada por meio da consciência, que faz esse papel judicante também, de juiz. Então é a pessoa reconhecer a sua falha, o seu erro e partir para a restauração, partir para o perdão, partir para a restaurar-se perante o Senhor. Esse é o melhor caminho. Nós vemos que todas as vãs ou todas as justificativas que o homem quer, digamos que encobrir ou dar uma desculpa para suas falhas, ele sempre procura isso. E eu lembro de Lamentações de Jeremias, pastor Epaminondas, capítulo 3, versículo 39, Jeremias diz assim: de que se queixa o homem? Queixa-se cada um dos seus próprios pecados. Esta foi justamente a restauração, ou o caminho da restauração de Davi quando pecou, foi quando ele reconheceu que havia cometido falhas. E eu queria ler rapidamente aqui um trecho do livro de apoio do pastor Silas Queiroz, justamente nesse segundo subtópico do segundo tópico da lição de número 6, é o último parágrafo. Ele diz assim: a consciência, ela é implacável e não cede a vãs formulações humanas, ainda que teológica, como as inclusivas. Existe muito isso hoje, as pessoas usando textos teológicos com interpretações absurdamente errôneas para justificar a sua permanência no erro. Isso é muito grave. A confissão e o afastamento do pecado são o remédio eficaz para a alma. E em Provérbios capítulo 28 e 3 diz: aquele que confessa e deixa alcança misericórdia, mas aquele que encobre suas transgressões nunca prosperará. Portanto, que cada crente, cada irmão, cada ser humano que está nos assistindo agora, que sejamos todos cientes que diante de Deus ninguém guarda, ninguém esconde, ninguém se justifica a si mesmo, porque Deus conhece não somente o exterior, mas conhece até o que nós havemos de pensar. Ele nos conhece de uma forma perfeita e absoluta por dentro e por fora. Muito bem. Pastor Davi Arruda, para a gente concluir este segundo ponto da lição, o debate no tribunal. A consciência, ela atua aqui como um tribunal que julga condutas, né? Aprovando-as ou reprovando essas condutas. Comente esse subtópico. Muito bem, pastor. Esse tribunal da mente, da consciência, ele se parece muito com o tribunal que vemos aqui na Terra, né? São para que se tome uma decisão, para que o julgamento termine, se ouve todos aqueles que estão no processo, as testemunhas e tudo mais, e assim funciona a consciência também. E há quem diga que o tribunal da consciência, ele não tem erro. A consciência, ela é implacável, ela não falha. Então, como muito bem o senhor já disse, esse tribunal ele funciona para aprovar ou reprovar as nossas atitudes. Então, é possível, e eu preciso ressaltar isto, é possível que algumas pessoas estejam, entre aspas, felizes e completas visivelmente, mas sendo condenadas no tribunal da sua consciência. Isso se dá porque algumas pessoas, eles externam coisas que não estão condizentes com aquilo que ele está vivendo. Aí entra o tribunal da alma, da mente, melhor dizendo, da consciência. A pessoa perde o sono, a pessoa tem dificuldade para tomar decisões, porque a consciência, ela julga tanto o presente quanto o passado. E o interessante é que isso se dá também, mesmo quando as pessoas exercem falsas acusações, a nossa consciência também nos faz ter paz quando essas acusações não são verdadeiras. Isso a gente vê muitas vezes no apóstolo Paulo, que várias vezes foi acusado falsamente. Foram levantados falsas testemunhas contra eles, mas a sua consciência, o tribunal da sua consciência lhe deixava e lhe permitia dormir tranquilo.
Ótimo. Agora, pastor Davi Arruda, outro aspecto interessante é que, além da consciência julgar passado e presente, mas ela tem outra função interessante que eu achei aqui, que o comentarista expôs a nós, a função de orientar quanto ao futuro, né? Ou seja, com base no passado e no presente, a consciência, ela pode orientar as decisões futuras. Isso é muito importante, pastor Davi. Perfeito, pastor. Ela traz novos caminhos, né? Isso é muito interessante, muito profundo no que se diz respeito ao Tribunal da Consciência. O pastor Silas Queiroz, ainda aqui no livro de apoio, na página 80, ele traz o exemplo de Davi, pastor, o seu xará. Ele diz assim, o senso moral e espiritual que Davi tinha em relação ao princípio de autoridade impediu-o de ferir a Saul tempo presente, mas em caráter continuado guardava o coração de fazê-lo no futuro. Olha só que coisa interessante, aquilo que o pastor Davi comentou agora há pouco. Por haver cortado a orla do manto do rei de Israel, o belemita sentiu dor no coração e, cheio de temor, rogava a Deus que o guardasse de estender a mão contra o monarca, por ser este escolhido e constituído pelo Senhor. Primeiro livro de Samuel 24:6. A consciência aqui, ali no presente, né, orientando Davi a não fazer no futuro o que poderia trazer terríveis consequências. Afinal de contas, ele estava diante do rei de Israel. Nós vamos para mais um intervalo e após iremos falar acerca da consciência, sendo ela infalível. É o terceiro ponto da lição. A consciência é falível, aliás. A consciência é falível. Eu peço que você permaneça conosco. Após o intervalo, estaremos de volta. Até já. Muito bem, estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa de hoje. Estamos estudando a lição de número 6 com o tema A Consciência, o Tribunal Interior. Vamos tratar agora sobre a consciência é falível. Nós iremos apresentar esta consequência naturalmente ocasionada pelo pecado. E aqui nós vamos trabalhar defeitos da consciência e Deus, o Supremo Juiz. E aqui eu quero comentar com o pastor Elias Gomes, solicitando que fale sobre defeitos, né, pastor Elias, da consciência. Quais são os defeitos que a lição nos apresenta aqui, pastor Elias? Muito bem, pastor Epaminondas, nós sabemos que aqui, na verdade, não se fala de um defeito de fabricação, não é um defeito, se nós fôssemos usar assim um conceito industrial, não se trata de um defeito na criação. Isso aqui se fala de um defeito no sentido da forma como a pessoa usa a sua consciência. Na verdade, manifesta manipulação, desdobramentos para tentar vencer esse instrumento de acusação ou instrumento de aprovação, porque a consciência, ela não trabalha contra a pessoa. A consciência, ela não é um adversário da pessoa, como alguns até podem pensar. Não. A consciência, na verdade, é um dispositivo que, devidamente funcionando ou funcionando perfeitamente, é como se fosse um dispositivo no painel do carro. Imagine quando você está numa viagem, você não agradeceria se o painel indicasse ali um sensor que o combustível está acabando e você precisa se precaver por aquilo, senão você vai ficar no meio da estrada ou a temperatura está sendo elevada e etc. Então, os sensores, eles são dispositivos fundamentais, são, digamos que imprescindíveis para o bom funcionamento daquele objeto e etc. Da mesma forma, na conduta humana, esse dispositivo chamado consciência, ele pode apresentar
defeito. Há pessoas que muitas das vezes, por exemplo, quando o carro apita ou faz um sinal sonoro de que o cinto não foi colocado, a pessoa tenta driblar ali de alguma forma. Eu já vi em lugares que a pessoa pega uma parte do cinto, só a fivela, e coloca lá no lugar simplesmente para tentar silenciar aquele dispositivo, aquele sinal que está apontando que tem alguma coisa que está inadequada. Então, a consciência, ela dependendo da forma como a pessoa se porta, ela pode ser chamada de consciência cauterizada, consciência fraca ou consciência corrompida ou contaminada. Esse material, inclusive, ao escrever, o pastor Silas Queiroz se baseou num material muito preciso na área do pastor Elienay Cabral. E quando ele fala de uma consciência cauterizada, ele vem falar daquela consciência que já está absolutamente insensível. Aquela pessoa que, dado a entrega absoluta e por inteireza ao pecado, à desobediência, ela já, digamos que perdeu a capacidade ou a sensibilidade para perceber que existe algo errado. E eu volto aqui novamente ao painel, quando o carro está muito antigo, muita sujeira, reiteradas vezes, pastor Davi, pastor Epaminondas, ele deixa de funcionar. Por quê? Porque o nível de ocorrências ali contrária foi tão grande que ele deixou de funcionar. Uma mente cauterizada é a pessoa que já não percebe mais nada de erro. A sua consciência não trabalha para fazer comparações entre aquilo que é santo e aquilo que é profano, entre aquilo que é aprovável e aquilo que é reprovável diante de Deus. Não, para ele é tranquilo, porque ele já se entregou à desobediência. O outro defeito ou a outra consciência defeituosa é uma consciência fraca, e aqui não se fala de pessoas que estão distante do ambiente religioso, não. Fala-se, às vezes, de pessoas que estão na própria igreja. Elas tendem a ser legalistas, absolutamente legalistas. Elas não andam movidas pela compreensão de um princípio que norteia o seu interior, não. Ela mais está atenta a regras exteriores e, a partir daí, pastor Epaminondas, ela tende a ter uma consciência absolutamente sensível. Aí o pastor Silas nos fala sobre dois aspectos aqui que são perigosos. Ele fala da falta de sensibilidade, que é a cauterizada, mas ele fala do legalista aqui também, que pode migrar para o outro extremo de ser hipersensível, que em tudo e em todos a pessoa enxerga pecado. E aí isso é preocupante, porque essas pessoas, às vezes, elas se portam assim e elas estão na igreja e elas vêem pecado em tudo, e em tudo elas percebem pecado. Que é o extremismo, né? O extremismo. O outro tipo de consciência, a consciência contaminada, corrompida, é aquela que foi contagiada pelos agentes externos, né? O pastor Silas, ele até escreve algo sobre isso, dizendo que o esclarecimento da consciência pela luz das Escrituras faz com que o fiel não se prenda ao controle humano, fazendo-o viver nos limites da liberdade cristã. Então, nós devemos tomar muito cuidado para não sermos, digamos que, seduzidos por uma consciência cauterizada, ou por uma consciência fraca, ou por uma consciência contaminada. Muito bem. Pastor Davi Arruda, para a gente concluir a lição de hoje, vamos falar sobre Deus, o Supremo Juiz. Muito bem, pastor Epaminondas, pastor Elias. Apesar deste exercício, do juízo moral, ele ser extremamente necessário, como já foi falado aqui, é preciso observar que o pronunciamento da nossa alma, ele não tem um caráter ali absoluto. E o autor, ele trouxe um versículo que eu gostaria de ler aqui, em 1 Coríntios capítulo 4, verso 4, ele diz: porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Então, o que basicamente o apóstolo Paulo está falando é que, por mais que a minha consciência não esteja me julgando ou me culpando naquele momento, nós precisamos humildemente nos submeter ao juízo de Deus, à análise de Deus.
Porque é possível, meus irmãos, que mesmo que a nossa consciência não aponte naquele momento algum tipo de pecado, algum tipo de erro, algum tipo de ofensa a Deus, mas ainda assim ele esteja lá. Então, talvez alguém que esteja nos ouvindo aqui pareça um pouco estranho o que vou falar, mas existem pecados que nós temos por conta da nossa natureza caída, como inveja, soberba, orgulho, que por mais que eles não se manifestem de forma clara, visível ali, mas eles estão presentes em cada um de nós. Cada um de nós temos uma porção de orgulho, cada um de nós temos uma porção desses pecados aqui já citados. E muitas vezes a nossa consciência, ela está fechada para isso e ela não aponta. O caso de Davi. Davi, ele estava em pecado, mas a sua consciência não lhe acusava até o momento da repreensão do profeta. Então, perceba que quando o profeta conta a parábola, ele se levanta como juiz e com uma sentença muito pesada, até ele ser repreendido e entender que ele era o homem da parábola. Então nós precisamos passar por esta análise, por este juízo de Deus, para que a gente possa, então, de fato, saber como somos. Esse modelo aqui apresentado pelo comentarista, trazendo o caso de Davi como parâmetro, é muito importante, pastor Elias, porque muitos incorrem no mesmo erro de Davi, ao imprimir e colocar os seus próprios parâmetros, estabelecer as suas próprias diretrizes como modelo para a consciência, sem observar a palavra de Deus. E muitos incorrem nesse erro. E aí vem o momento em que a consciência, ao receber, ali a palavra de Deus pelo profeta, é despertada. E aí, então, acontece o genuíno arrependimento, a confissão, a volta para Deus, pastor Elias. Muito bem, pastor Epaminondas. Quando nós vemos o caso de Davi, eu lembro de uma fala de um autor muito interessante. Ele disse assim que estava tudo muito engenhosamente organizado, mas a sua consciência estava apontando, por mais que ele estivesse criando parâmetro próprio, assim, ao qual a sua conduta se adequasse, é como que a pessoa estivesse dando um jeito de legalmente organizar aqui os seus erros e dar um basta ali, tentar aplacar o dedo da consciência, que certamente estava ali apontando para ele. Me parece que o exemplo que o senhor citou do cinto aqui de segurança é muito pertinente. Algumas pessoas fazem isso, esse paliativo aqui, essa falsa remediação apenas para tentar burlar a consciência. Mas ela, lá no âmago, ela está falando até que venha agora o profeta, até que o galo cante. Até que a revelação de fato venha. E uma revelação incontestável, Porque quando o profeta Natan chegou, aí ele se revelou. Mas o que eu queria citar era o seguinte, que um autor disse: o pior dos enganos não é eu enganar quem quer que seja, um terceiro, Beltrano, ou muito mais tentar enganar a Deus. O pior dos enganos é o auto-engano. É a minha consciência no meu interior estar falando e eu estar querendo driblar a mim mesmo. Então, esse é o pior dos enganos. Muito bem. A conclusão da lição diz o seguinte: devemos manter nossa consciência sempre pura, renovada e iluminada por meio do contínuo estudo da Bíblia. É fundamental isto. Nossa infalível regra de fé e prática. Se ela nos acusar, não nos esqueçamos. O sangue de Cristo é poderoso para purificar a consciência de todo aquele que, arrependido, confiar no poder do sacrifício. Cheguemos-nos sempre a Ele com inteira certeza de fé. Que bênção, que maravilha. Chegamos dessa forma ao final de mais um programa, convidando você para a próxima semana, onde iremos estudar a lição de número 7. Eu quero louvar a Deus pela vida da produção do programa, na pessoa do nosso querido Albert Júnior, que
todas as semanas nos auxilia na produção deste programa. Deus abençoe sua casa, sua vida e sua família. Louvamos a Deus também pela vida dos comentaristas de hoje. Aqui o pastor Elias Gomes, também o pastor Davi Arruda, que são sempre instrumentos de Deus nesta geração, neste trabalho, neste ministério tão glorioso do ensino. E também sempre louvando o nome do Senhor pela vida do nosso pastor, o pastor Salles Batista, que é o presidente de nossa igreja e também o grande idealizador deste projeto. Vamos ficando por aqui e queremos contar com a sua audiência na próxima semana, se Deus quiser. Encerrando sempre com oração, vou pedir ao pastor Elias Gomes que nos despeça em oração. Oremos. Bendito Deus, poderoso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por este momento singular na tua presença, onde nós tivemos aqui expondo a tua palavra, que esta palavra, Senhor, a tua palavra, que a verdade venha alcançar os corações, venha transformar vidas, venha moldar consciências, ó Pai, curando vidas, restaurando os corações, ó Pai Santo, e transformando casas, ó Pai, famílias por inteira. Senhor, vem ser conosco, continua abençoando o teu servo, nosso pastor Salles, toda a sua família, o pastor Epaminondas, ó Pai, pastor Davi Arruda, eu que a Ti oro, Senhor, nesta oportunidade, e bem como nossas famílias. Ó Deus, vem ser conosco em tudo, nós Te glorificamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.